E a única coisa boa que aconteceu foi que eles estavam lá e tinham esta estrutura, tinham pessoas à sua volta que podiam compreender e deixar que eles lhes dedicassem o seu tempo. A morte da princesa Diana em 1997 foi um acontecimento trágico que chocou o mundo e as suas consequências têm estado envoltas em teorias da conspiração e questionamentos há anos. Recentemente, a princesa Ana falou publicamente sobre a morte de Diana pela primeira vez, quebrando o silêncio que tem rodeado a tragédia durante tanto tempo. O envolvimento da princesa Ana, da rainha Isabel e da família real na morte de Diana lançou uma nova luz sobre as circunstâncias que rodearam a morte de Diana e os acontecimentos chocantes que ocorreram posteriormente. Com estas novas revelações, fica a questão: o que aconteceu exatamente à princesa do povo? A revelação da princesa Ana. Desde o início que os acontecimentos que rodearam a morte prematura de Diana estiveram envoltos num ar de peculiaridade. O trágico acidente de viação aconteceu nas profundezas do túnel Pont de l'Alma, em Paris, a 31 de agosto de 1997. Imediatamente após o sucedido, as autoridades francesas, seguidas pelo governo britânico, sustentaram que o incidente foi simplesmente um acidente de partir o coração. A narrativa alegava que o motorista de Diana, Henry Paul, estava sob o efeito do álcool e perdeu o controlo ao tentar fugir dos paparazzi. No entanto, aqueles que conheciam bem Diana, bem como muitos observadores casuais, não conseguiam afastar a noção perturbadora de que algo mais sinistro se escondia sob a superfície. Nos anos que antecederam a sua morte, Diana expressou as suas apreensões sobre a sua segurança. Chegou mesmo a escrever uma carta ao seu mordomo, Paul Burrell, revelando os seus receios de que alguém pudesse orquestrar um acidente envolvendo o seu veículo. Durante anos, a família real optou pelo silêncio em relação a estas teorias da conspiração, optando por apoiar as conclusões das investigações oficiais. Esta decisão está alinhada com a longa tradição da família real de manter a discrição, mas isso só intensificou as especulações em torno da sua morte. A tumultuosa relação de Diana com a monarquia foi uma saga bem conhecida, marcada pelo seu casamento com o príncipe Carlos, que foi repleto de infidelidade, intensa atenção mediática e eventual separação. Como uma estranha no seio real, somada à sua extraordinária popularidade entre o público, Diana tornou-se tanto uma figura querida como uma potencial ameaça à coroa. Estas dinâmicas complexas só serviram para ampliar as suspeitas de que a sua morte não foi um acidente. A recente revelação da princesa Ana mudou drasticamente a narrativa de longa data em torno da trágica morte de Diana, introduzindo uma nova camada às teorias da conspiração. Como membro proeminente da família real, conhecida pela sua natureza reservada, os comentários de Ana têm uma influência significativa. Sempre foi vista como uma das mais discretas e devotas membros da realeza, raramente envolvida em disputas públicas que muitas vezes envolvem os seus familiares. A sua decisão de falar agora, mais de 20 anos após o falecimento de Diana, é interpretada por muitos como um sinal de que pode haver alguma verdade nas alegações que sugerem que a família real teve uma participação no destino de Diana. A declaração de Anne causou choque no público, levando a uma reavaliação dos acontecimentos que rodearam aquela noite fatídica. Embora não tenha culpado explicitamente a sua mãe, a rainha Isabel ou qualquer outra figura real, a sua insinuação sugere fortemente que a morte de Diana esteve longe de ser o simples acidente que foi retratado. As suas palavras reacenderam as especulações sobre um possível esforço orquestrado pela instituição real para silenciar Diana de forma permanente. As ramificações da declaração de Anne são extensas e profundamente significativas. Durante anos, a família real britânica existiu como uma entidade envolta em tradição e segredo, operando por detrás de uma cortina de mistério enquanto selecionava meticulosamente a sua persona pública e mantinha os seus assuntos internos ocultos. Qualquer indício de escândalo é rapidamente suprimido, tendo o empenho da família em manter a estabilidade sempre precedência. Caso se estabelecesse que a família real teve qualquer envolvimento, direta ou indiretamente, nas circunstâncias que rodearam a morte de Diana, isso minaria fundamentalmente a própria essência da monarquia. A noção de que a rainha ou outros membros importantes da realeza possam estar implicados num ato tão grave é quase incompreensível. No entanto, a revelação de Anne levou tanto o público como os meios de comunicação social a lidar com esta possibilidade inquietante. Esta revelação lança uma longa sombra sobre os laços de Diana com a família real nos anos que antecederam a sua trágica morte. A tensão em torno da sua separação do príncipe Carlos era bem conhecida e as suas ações subsequentes, quer as suas entrevistas francas, quer as suas relações de alto perfil, foram percebidas por alguns como um desafio à dignidade e estabilidade da monarquia. Diana deixou de ser uma mera esposa injustiçada e tornou-se um ícone global,
adorada por milhões. A sua dedicação a causas humanitárias e a sua relação autêntica com as pessoas comuns elevaram o seu estatuto, ofuscando outros membros da família real. Este aumento de popularidade provavelmente colocou-a em desacordo com aqueles dentro da realeza que estavam determinados a proteger a imagem da coroa. Controvérsias na família real. A dinâmica das relações de Diana com os seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, acrescenta camadas de complexidade à história que se desenrola. Ambos os irmãos ficaram profundamente impactados pela morte prematura da mãe e, ao longo dos anos, partilharam abertamente a sua tristeza e frustração em relação à sua perda. As recentes revelações em torno da confissão de Anne devem tê-los tocado de forma particularmente dolorosa. Perder um dos pais de uma forma tão trágica já é de cortar o coração, mas descobrir que a morte dela pode ter sido manipulada pela própria instituição que representam enquanto membros da realeza é uma provação completamente diferente. William e Harry encontram-se num equilíbrio delicado, divididos entre a sua lealdade à coroa e o seu amor duradouro pela mãe. Para o público, a revelação de Anne validou suspeitas de longa data. As teorias da conspiração sobre a morte de Diana circulam há anos, com muitas delas a realçar as inúmeras discrepâncias nos relatos oficiais, desde a lenta resposta dos serviços de emergência até a alegada vigilância de Diana pelo MI6. Estas teorias persistem, alimentadas pelo ar de segredo da família real. A confissão de Anne reacendeu estas discussões, levando a novas exigências de uma investigação independente sobre as circunstâncias que rodearam a morte de Diana. Caso se estabeleça que a família real ou outras entidades influentes desempenharam um papel. Isso confirmaria o que muitos suspeitaram desde o início, que Diana foi vítima de uma conspiração maior que visava silenciá-la. Este último desenvolvimento na narrativa de Diana levanta questões significativas sobre a influência dos mídia na visão pública da família real. A relação entre a imprensa e a realeza sempre foi tensa, e a atenção implacável dos mídia que perseguiam Diana foi um elemento crucial nos trágicos acontecimentos que ocorreram antes da sua morte. Os paparazzi enfrentaram uma ampla condenação pelo seu envolvimento no acidente mortal, muitas vezes rotulados como os principais infratores. No entanto, se de facto existisse uma conspiração maior, os mídia poderiam ter sido manipulados como uma distração conveniente, desviando o foco das forças mais sinistras verdadeiramente responsáveis pela morte de Diana. Enquanto o mundo contempla as ramificações da revelação de Ana, esta acende simultaneamente discussões sobre o futuro da monarquia britânica. A família real enfrentou inúmeros escândalos ao longo da sua história, mas esta divulgação é diferente de todas as outras. A noção de que a coroa possa ter desempenhado um papel na morte de uma das suas figuras mais queridas é um escândalo de uma magnitude extraordinária. Isto representa uma séria ameaça à fé do público na monarquia, já de si frágil devido a controvérsias recentes, incluindo problemas legais do príncipe André e a saída de Harry e Meghan das responsabilidades reais. Além disso, a admissão de Anne introduz uma nova dimensão ao discurso atual sobre a relevância da monarquia na sociedade contemporânea. Para muitos, a família real simboliza uma ligação à rica história e tradições da Grã-Bretanha, mas também é vista como ultrapassada num mundo que prioriza cada vez mais a transparência e a responsabilidade. Caso surjam evidências que comprovem o envolvimento da realeza na morte de Diana, tal poderá marcar um momento crucial na forma como o público vê a monarquia, gerando potencialmente exigências de reformas ou até mesmo a sua dissolução. Entretanto, o mundo sustém a respiração enquanto são reveladas mais informações sobre a hospitalização de Anne. As potenciais consequências desta revelação permanecem incertas, mas já lançou uma sombra significativa sobre a família real e o seu futuro, a natureza destemida de Anne. Antes vista como um membro firme e incontroverso da família real, Ana surgiu agora como uma figura central num dos escândalos reais mais sensacionalistas da atualidade. A sua decisão de falar abertamente pode ter origem no desejo de esclarecer a verdade, mas também abriu uma caixa de Pandora, desencadeando uma enxurrada de perguntas que serão difíceis de resolver. Um dos elementos mais notáveis da revelação da princesa Ana é a forma como contrasta fortemente com a prática real tradicional de manter o silêncio e a discrição. Durante gerações, a família real criou cuidadosamente uma imagem de mistério, impregnada de costumes ancestrais. Os escândalos eram rotineiramente ignorados, muitas vezes com o auxílio de uma comunicação social simpática, enquanto o palácio mantinha uma política rígida de não fazer comentários. Quebrar este silêncio de longa data, principalmente em relação a um assunto tão significativo como a morte de Diana, indica que Ana se sentia movida por um profundo sentido de dever, talvez um imperativo moral para revelar a verdade após anos de contenção.
A sua admissão rompe as expectativas convencionais de conduta real. O momento desta revelação gerou especulações sobre o que terá levado Anne a falar agora, após um longo período de reticências. Muitos teorizaram que vários fatores poderiam estar em causa. O envelhecimento natural de figuras-chave ligadas à vida e à morte de Diana, um desejo de clarificar a narrativa para as gerações futuras ou até mesmo mudanças na dinâmica familiar após a morte da rainha Isabel II. Independentemente da motivação, a escolha de Anne de confrontar as conspirações há muito sussurradas marca um momento transformador para a família real, um momento que não pode ser facilmente esquecido ou suprimido. O que é que a princesa Ana realmente quis dizer quando se referiu a um trabalho interno? A sua declaração, embora intencionalmente ambígua, foi suficiente para reacender uma série de teorias da conspiração que permaneciam na sombra do discurso público. Uma teoria importante sugere que Diana era vista como uma ameaça à imagem meticulosamente elaborada da família real. Após a sua separação do príncipe Carlos, Diana viu-se libertada das restrições que outrora governavam a sua persona pública. Na verdade, a sua vida após a realeza pareceu elevar ainda mais o seu estatuto. Os seus esforços humanitários em regiões devastadas pela guerra, a sua defesa da consciencialização sobre a SIDA e o seu romance amplamente divulgado com Dodi, Al-Fayed conquistaram a admiração do público e a atenção implacável dos meios de comunicação social. De muitas formas, Diana transcendeu a própria instituição, emergindo como uma celebridade formidável que escapou ao controlo dos conselheiros reais. A sua crescente fama global representou um dilema significativo para a família real. A resistência da monarquia depende, em parte, da manutenção de uma aura de enigma, ao mesmo tempo que se mantém afastada das águas tumultuosas da cultura contemporânea das celebridades. Mas ali estava Diana, uma figura que não só abraçou os média, como também os aproveitou habilmente para conquistar o coração de milhões de pessoas ao longo do caminho. O incessante escrutínio dos média sobre a sua vida e as suas entrevistas francas ameaçavam revelar as vulnerabilidades escondidas sob o verniz real. Durante a sua icônica entrevista de 1995 com Martin Bashir, Diana partilhou abertamente as dificuldades íntimas que enfrentou dentro da família real, descrevendo o seu casamento com Carlos como conturbado devido ao seu longo caso com Camilla Parker Bowles. Esta entrevista marcou um momento crucial, oferecendo ao público uma visão sem precedentes dos bastidores da realeza. Foi cru, emocionante e alterou irrevogavelmente a percepção do público sobre Diana e a monarquia. A revelação de Ana obriga o mundo a reavaliar a influência de diversas organizações externas, particularmente as agências de informação britânicas como o MI5 e o MI6, e o papel da informação britânica na morte da princesa Diana. Durante anos, circularam rumores de que Diana estava a ser monitorizada nos meses que antecederam a sua trágica morte, alegadamente devido ao seu envolvimento romântico com Dodi Al-Fayed, um muçulmano egípcio. Nessa altura, foi sugerido que certas facções dentro do establishment britânico estavam apreensivas com a perspectiva de Diana casar fora da sua fé e possivelmente ter filhos com ele, o que poderia ter criado um dilema complexo para a família real. Algumas teorias propõem mesmo que grupos influentes dentro do governo e das agências de inteligência podem ter conspirado para frustrar quaisquer ações de Diana que pudessem trazer embaraços à monarquia. Embora as investigações oficiais sobre a morte de Diana, incluindo o inquérito subsequente, tenham ilibado o MI6 de qualquer irregularidade, muitos cépticos consideraram que as investigações estavam longe de estar completas. Os depoimentos das principais testemunhas foram inconsistentes, questões cruciais permaneceram sem resposta e houve indícios de que as provas tinham sido manipuladas ou convenientemente ignoradas. Por exemplo, a presença de um Fiat Uno branco perto do local do acidente e as alegações de que o condutor, Henry Paul, tinha ligações aos serviços de informação nunca foram adequadamente esclarecidas. Os comentários da princesa Ana intensificaram significativamente o discurso, obrigando o público a reavaliar até que ponto vários fatores podem ter contribuído para a tragédia. Para além das implicações para a monarquia britânica, as revelações de Ana também iluminaram as consequências globais da morte prematura de Diana. Nos anos que antecederam o seu falecimento, Diana emergiu como uma figura internacional de destaque, aproveitando a sua fama e influência para defender causas que atravessavam fronteiras. A sua polêmica campanha contra as minas terrestres, por exemplo, posicionou-a como alvo de governos e corporações que beneficiavam do fabrico e distribuição destas munições. A sua dedicação aos esforços humanitários, particularmente o seu trabalho com doentes de SIDA e grupos marginalizados, foi vista como inovadora e politicamente carregada, um afastamento da abordagem mais reservada dos anteriores membros da realeza. Este elevado estatuto global não só a tornou uma defensora formidável,
como também atraiu adversários. A noção de que o impacto de Diana foi muito para além do Reino Unido sugere que a sua morte pode ter tido ramificações políticas significativas à escala mundial. Surgiram especulações de que o seu ativismo, especialmente em áreas de conflito, pode ter ameaçado interesses poderosos para além da família real britânica, levantando questões sobre o possível envolvimento de governos ou empresas estrangeiras no seu trágico fim. Embora a declaração da Princesa Ana não valide explicitamente esta teoria, convida certamente a uma reavaliação dos aspectos internacionais que rodeiam a vida e a morte de Diana. À medida que novas informações continuam a surgir, a questão da responsabilização torna-se cada vez mais urgente. Se de facto houve um esforço conjunto, seja por parte da família real, das agências de informação ou de outras entidades influentes, para provocar a morte de Diana, quem é o responsável e que justiça pode ser procurada agora, mais de 20 anos depois, esta investigação transcende a mera busca da verdade. Trata-se de conciliar o legado duradouro de Diana com a instituição que representou. A revelação da Princesa Ana intensificou o apelo por esclarecimentos. Figuras públicas, representantes dos meios de comunicação social e até mesmo alguns legisladores estão a alargar os seus pedidos, ansiando por respostas às questões assustadoras que persistem desde aquela noite trágica em Paris. A procura de justiça transcende fronteiras jurídicas. Isto repercute-se profundamente a nível pessoal na família de Diana, especialmente nos seus filhos, William e Harry. Ao longo dos anos, ambos partilharam abertamente o profundo impacto que a morte dela teve nas suas vidas. Harry, em particular, tem falado abertamente sobre os impactos emocionais causados pela morte da sua mãe e o subsequente tratamento dado pelos média e pela família real. A sua escolha de se afastar das responsabilidades reais ao lado da sua mulher, Meghan Markle, foi em parte enquadrada como uma resposta à angústia que atormentava Diana. A admissão de Anne, que parece validar suspeitas antigas, pode aumentar o abismo entre os dois irmãos e a instituição em que nasceram. Isto pode também levar a uma reavaliação das suas posições dentro da monarquia e de como pretendem honrar o legado da sua mãe. A influência de Diana é fundamental para esta narrativa em evolução. Para inúmeras pessoas em todo o mundo, ela personificava a essência da princesa do povo, quebrando o molde real tradicional com a sua abertura emocional e vulnerabilidade. A sua dedicação a causas humanitárias, a sua defesa de comunidades marginalizadas e a sua notável capacidade de se ligar a pessoas de diferentes origens tornaram-na querida por muitos. No entanto, como sugere a revelação de Anne, o calor e a popularidade de Diana podem tê-la tornado vulnerável dentro de uma instituição que valoriza o controlo e a discrição. Se a sua morte foi de facto orquestrada por aqueles que se sentiram ameaçados pela sua transformação, então o seu legado ganha um significado ainda mais profundo. O que significa realmente ser um membro da realeza no mundo de hoje? E o que acontece quando a própria instituição que deveria sustentar alguém se torna adversária da sua própria, maior do que a instituição? A vida e a trágica morte da princesa Diana há muito que geram questões, mas com a recente revelação da princesa Ana, estas questões ganham uma nova intensidade. Durante anos, muitos se interrogaram se a monarquia, limitada pelas suas tradições rigorosas e rivalidades internas, poderia realmente compreender ou apoiar alguém tão dinâmico como Diana. Ora, a admissão sincera de Anne sugere que Diana pode não só ter sido mal compreendida, como pode ter sido ativamente minada e, por fim, silenciada. As implicações das palavras da princesa Ana são profundas, alterando potencialmente a percepção do público sobre a monarquia, a sua dinâmica interna e as medidas extremas a que pode recorrer para proteger a sua imagem. À medida que a sociedade contempla o peso destas revelações, torna-se evidente que esta narrativa está longe de estar concluída. Na verdade, podemos estar à beira de um novo capítulo na história da princesa Diana, da família real e da busca pela verdade. Uma questão urgente que se coloca é a profundidade de qualquer possível encobrimento. Se a morte da princesa Diana foi de facto orquestrada internamente, quem foram as principais figuras envolvidas? Foi uma ação calculada de alguns poucos selecionados dentro da monarquia ou envolveu uma rede mais ampla que incluía elementos do governo britânico, agências de inteligência e talvez até atores internacionais? Estas investigações abriram caminho a especulações sobre a extensão de tal conspiração e se esta envolvia um esforço sistemático para suprimir a informação e manipular a opinião pública. Durante muitos anos, especularam-se em torno das agências de informação britânicas, particularmente do MI5 e do MI6, relativamente à vigilância da princesa Diana nos capítulos finais da sua vida. Com o seu romance amplamente divulgado com o empresário egípcio Dodi Al-Fayed, surgiram rumores de que o establishment estava preocupado com as implicações da sua relação com um parceiro que não era britânico e não era cristão.
Estas preocupações provavelmente transcendiam questões pessoais, aprofundando-se no âmbito das sensibilidades políticas, especialmente num contexto pós-colonial, onde os laços da Grã-Bretanha com o Médio Oriente já estavam tensos. O envolvimento dos serviços de informação britânicos na monitorização de Diana tornou-se um tema muito debatido durante o inquérito sobre a sua trágica morte, embora tenha sido oficialmente descartado. No entanto, as revelações da princesa Ana sugerem que as investigações podem não ter sido suficientemente completas ou que informações vitais foram intencionalmente ocultadas. Se o MI5 ou o MI6 estivessem realmente envolvidos, isto sugere que cada movimento de Diana, as suas comunicações e até os seus últimos momentos estavam sob escrutínio, levantando questões inquietantes sobre se o acidente de viação em Paris não foi apenas um acidente, mas potencialmente uma situação prevista ou mesmo orquestrada por aqueles que a vigiavam. No centro desta narrativa está Henri Paul, o condutor envolvido no trágico acidente no interior do túnel da Ponte Lalma. A investigação oficial determinou que Paul estava sob o efeito de álcool, sugerindo que o seu discernimento prejudicado, somado ao excesso de velocidade, levaram ao incidente fatal. No entanto, o ceticismo em torno desta conclusão persiste há anos. Paul tinha ligações aos serviços de informação franceses e havia especulações de que poderia estar a agir como informador. Quer ele estivesse realmente a agir sob diretivas ou envolvido numa conspiração mais ampla, o seu envolvimento na morte da princesa Diana assume um significado mais profundo. Seria Henri Paul apenas um peão num esquema maior, involuntariamente lançado numa situação que levaria ao desastre? Ou teve um papel mais ativo, plenamente consciente de que as consequências poderiam ser mortais? O que aumenta a complexidade deste cenário complexo é o possível envolvimento de atores internacionais. Diana não era apenas uma membro da realeza britânica. Quando faleceu, ela já se tinha tornado um símbolo global. Os seus esforços humanitários, especialmente a sua campanha contra as minas terrestres, granjaram-lhe admiração e adversários formidáveis. Esta iniciativa, que visava proibir as minas terrestres em zonas devastadas pela guerra, ameaçava diretamente os interesses financeiros dos fabricantes de armas e dos governos que dependiam deste armamento. Circulam rumores de que a sua morte pode estar ligada ao seu ativismo, com poderosas empresas multinacionais e organizações militares a percebê-la como uma ameaça às suas operações lucrativas. Se estas entidades a vissem como uma influência perturbadora, é plausível que tivessem um motivo para a silenciar. O impacto de Diana como humanitária só se intensificou nos anos que se seguiram à sua morte, com o seu legado a alimentar os movimentos mundiais pela paz e pela justiça. Contudo, surge uma questão preocupante. Poderá a sua defesa apaixonada ter provocado uma reação tão extrema que levou à sua morte prematura? Se os comentários de Anne sugerem que Diana foi silenciada devido à sua crescente independência e alcance global, as implicações vão muito para além do Palácio de Buckingham. Esta noção implica que a sua morte não foi meramente um assunto real, mas antes uma manobra estratégica orquestrada por uma rede mais ampla de indivíduos cujos interesses se alinhavam com os do establishment britânico. Outro aspecto significativo iluminado pelas revelações de Ana diz respeito às relações pessoais de Diana, especialmente com o príncipe Carlos e a família real como um todo, nos anos que antecederam a sua morte. O crescente afastamento de Diana da família real foi amplamente divulgado. Por que é que a instituição tinha medo da princesa Diana? O divórcio entre Diana e Carlos em 1996, juntamente com a sua cobertura mediática sensacionalista, marcaram um capítulo tumultuoso nos anais da história real. As revelações sinceras de Diana sobre o caso duradouro de Carlos com Camilla Parker Bowles, somadas aos seus próprios envolvimentos românticos, criaram uma divisão que era intensamente pessoal e flagrantemente pública, minando a imagem unida da monarquia. Após o divórcio, Diana surgiu como uma imprevisível, sem medo de partilhar as suas dificuldades com a saúde mental, o seu profundo sentido de isolamento dentro do seio real e o seu descontentamento com o seu casamento. Esta ruptura com o decoro real não tinha precedentes. A monarquia, que se orgulha de uma imagem de força inabalável e contenção emocional, viu-se ameaçada pela honestidade crua de Diana. A sua disponibilidade para expor a turbulência interna da família causou surpresa entre os membros da realeza, alguns dos quais sentiram que ela tinha exagerado ao revelar demasiado. Os comentários subtilmente formulados por Ana sugerem a noção de que a escolha de Diana de se afastar da vida real pode ter selado o seu destino. Na perspectiva da realeza, havia um medo palpável de que Diana tivesse transcendido o seu estatuto de mera ex-membro da realeza. Ela tornou-se uma força imprevisível. A sua abertura, o seu profundo vínculo com o público e a sua recusa em aderir às rígidas expectativas que lhe eram impostas faziam dela uma potencial ameaça.
Para uma instituição que valoriza a estabilidade e a continuidade acima de tudo, esta imprevisibilidade parecia provavelmente um perigo que precisava de ser contido. Após os comentários de Anne, torna-se claro o quão profundamente enraizadas estavam estas ansiedades. A família real enfrenta frequentemente críticas por priorizar a preservação da monarquia em detrimento do bem-estar dos seus membros individuais. Na situação de Diana, este conflito interno entre necessidades institucionais e desejos pessoais pode ter levado a uma das decisões mais trágicas alguma vez tomadas pela Casa de Windsor. O imenso apelo global de Diana alimentou ainda mais as tensões à sua volta. Embora fosse adorada pelo público britânico e surgisse como um exemplo de compaixão e empatia, a sua popularidade no seio da família real pode ter sido vista como uma ameaça numa instituição onde o favor público é crucial para a sobrevivência. A forma como ela eclipsou a rainha, o príncipe Carlos e outros membros importantes da realeza deve ter sido profundamente perturbadora. Diana tornara-se uma fonte alternativa de influência, capaz de influenciar o sentimento público de formas que nenhum membro da realeza tinha conseguido antes. A sua identidade como princesa do povo desafiou diretamente as hierarquias estabelecidas pela monarquia e a sua narrativa meticulosamente elaborada do poder real. Vistas desta perspectiva, as revelações de Anne sugerem que a decisão de afastar Diana pode ter surgido de uma necessidade percebida de restaurar a estabilidade e o controlo. A noção de que a família real poderia conspirar contra um dos seus pode parecer absurda para alguns. Mas a história está repleta de contos de conspirações reais, traições e estratégias políticas astutas. Os monarcas foram derrubados, traídos e até morreram em circunstâncias misteriosas, por muito menos do que Diana representava, um desafio significativo à ordem estabelecida. Além disso, é preciso considerar como a família real, particularmente a rainha, percebia a influência de Diana enquanto mãe. Diana era extremamente dedicada aos seus dois filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, e o seu empenho para com eles era inconfundível. No entanto, como mãe, também representava uma influência direta no futuro da monarquia britânica. William, sendo o herdeiro, terá absorvido as perspectivas, os valores e a abordagem de Diana ao envolvimento público. Esta potencial influência pode ter alarmado aqueles interessados em preservá-la.